Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal com o professor Miro Santos. Vem comigo mais uma vez. Bom pessoal, nesse vídeo é mais uma dica de leitura. Vocês sabem que eu tenho o Clube do Livro da Expressão Popular, compro alguns livros e vou fazendo aqui diálogos em relação aos livros, comentários simples, são vídeos curtos os quais eu só indico, eu falo, esse livro é bom por isso, isso e aquilo, o autor dialoga assim, assado, ele traz alguns conceitos que sejam conceitos importantes para a gente pensar a sociedade atual, etc. e tal. Entretanto, hoje eu vou falar sobre uma obra que é uma cartilha, na verdade, do instituto chamado Instituto Tricontinental, que ele escreveu uma cartilha Resistir com Fé, trabalho de base e evangélicos. Trabalho de base com os evangélicos é muito importante porque a gente vai saber dialogar com essas pessoas. Porque assim, os evangélicos, os protestantes, as pessoas que são crentes, elas são muito cooptadas pela extrema-direita, pelo discurso de ódio, pelo discurso que é violento, pelos candidatos e candidatas que são charlatões aí. Só que dialoga muito porque eles usam pânico moral, utilizam um discurso que, os progressistas vão acabar com a família. Ó, estão querendo acabar com isso. Ó, vão acabar com sua casa. Ó, vão fazer isso e aquilo. Então, eles utilizam um pânico moral que cola muito. Então, pensadores, universitários, acadêmicos, professores têm a obrigação de fazer uma leitura de mundo e se aproximar com as pessoas que sejam evangélicas protestantes. Por quê? Porque é um trabalho que a gente tem que fazer, velho. A gente não pode se furtar a esse trabalho. Mesmo que você não seja religioso, ou mesmo que você seja religioso mais católico, ou mesmo que você seja religioso mais adepto a religiões afrodescendentes, né? Sei lá, Umbanda, Espiritismo, Candomblé, etc e tal. Mesmo que você não seja crente, não seja evangélico, é importante fazer a leitura. E é uma cartilha essa sugestão de leitura hoje, e diferente de outros momentos, eu vou fazer realmente a leitura passo a passo, ipsis litteris ali, lendo capítulo a capítulo para a gente ter a noção do que está sendo dito, tá bom? É isso. Soltar a vinheta e vamos dialogar com as pessoas que são crentes e não são fundamentalistas. Pessoal, essa dica é fundamental. Por quê? Porque essas pessoas são consideradas fundamentalistas. Crente chato, crente que é radical, etc e tal. Mas não, a gente não pode generalizar. Ser sinônimo de evangélico ou protestante não significa a mesma coisa que ser crente fundamentalista, que adere à extrema-direita, que quer desenvolver discurso de ódio, é contra todos e todo mundo. Não é isso. A gente precisa melhorar a nossa relação com as pessoas que são evangélicas. A gente precisa dialogar com todo mundo. Então, a cartilha do Instituto Tricontinental nos ajuda nesse processo. Professor Miro, o que é o Instituto Tricontinental? Eu vou colocar na tela aqui e a gente vai ter uma noção do que é. Ó, o Instituto Tricontinental, ele é um instituto, é uma instituição, né, que está em vários países, que ela visa dialogar muito bem, né, com as organizações, com os movimentos, com a classe trabalhadora, etc. e tal. O Instituto Tricontinental de Pesquisa Social é uma instituição internacional orientada por movimentos e organizações populares do mundo, focada em ser um ponto de apoio e elo entre a produção acadêmica e os movimentos políticos e sociais para promover o pensamento crítico e estimular debates e pesquisas com uma perspectiva emancipatória a serviço das aspirações do povo. Então é isso, né? É um instituto que visa desenvolver conhecimento, debates, diálogos entre acadêmicos, entre pesquisadores de várias partes do mundo, tá? É isso, a gente tem que ficar muito ligado e algumas publicações são muito pequenas, são chamadas de cartilhas, mas são manuais, verdadeiras obras-primas que nos ajudam em vários aspectos para entender o mundo contemporâneo, tá bom? Então, esse é o instituto, tá? O que fazemos está ali. O site, eu convido a vocês a participarem, a entrarem no site, porque também a própria cartilha, que é a sugestão de leitura desse vídeo, está no site. Então eu convido a vocês a fazer a leitura do site. É muito bom, né? Tem várias publicações. Ó, vou colocar na página principal.
Ela pode ser traduzida no inglês, no espanhol, tem no português. E é isso, né? Tá lá várias publicações, vários diálogos sobre os movimentos populares, sobre os direitos humanos, sobre cidadania, sobre a diversidade religiosa, inclusive, sobre aspectos que dialogam muito com as pessoas. Então, a gente precisa demais ter esse diálogo, tá? Agora eu já vou para a publicação. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vou mostrar para vocês a publicação, tá bom? Ó, a publicação é essa, ó. Ela aqui está numa página que eu já gostaria de ler com vocês. Quem são os evangélicos? Os evangélicos não podem ser considerados algo simplista, uma massa generalizada de pessoas que creem no protestantismo ou nas denominações religiosas evangélicas. Gente, não podemos generalizar. Por quê? Do mesmo jeito que a gente fala, não é uma juventude, há várias juventudes. A gente não tem mulheres, a gente tem várias categorias de mulheres e feminismos. A gente não tem uma classe trabalhadora, a gente tem várias classes trabalhadoras. A mesma coisa são os adeptos à religião protestante, os evangélicos, os chamados crentes. Não é uma pessoa crente, a gente não pode generalizar. Não é aquele crente fundamentalista que tem ódio de tudo, que fala mal de tudo, que não tem conhecimento, que não lê teologia, etc e tal. É mentira, a gente precisa perceber isso. Então, a primeira coisa que tem na cartilha é quem são os adeptos da religião evangélica, tá bom? Vou colocar no início da cartilha para a gente ter uma noção de como ela é. Ó, ó lá. Resistir com fé. Aí tem um desenho, né? Tem uma imagem. Evangélicos e trabalho de base. É do Instituto Tricontinental. A publicação Resistir com Fé, Evangélicos e Trabalho de Base. A publicação ela tem 68 páginas, é uma cartilha do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Ela foi publicada em fevereiro de 2022. Para quê, né? É uma cartilha que ela já de cara ela já vai falar, ó, é importante a gente dialogar com os evangélicos. A classe trabalhadora ela tem evangélicos. Convidamos você a trilhar um caminho possível para nos relacionarmos com as diferentes e contraditórias expressões da fé popular evangélica, tão presente nas nossas periferias e territórios dos campos e das cidades brasileiras. Então ele faz um convite, né? Eles acompanharam ali, entrevistaram evangélicos de diversas denominações evangélicas, de diferentes vertentes e opiniões. Então, eles dialogaram sobre temas conservadores, temas progressistas, sobre temas humanistas, sobre a solidariedade e sobre cidadania. Então é muito importante a gente verificar essa publicação, o que ela nos pode ajudar, o que ela pode nos trazer em relação a, ao modo como a gente pode conversar com as pessoas que são evangélicas de uma maneira muito mais adequada, com um diálogo que é muito mais proveitoso e positivo. Então tá, tem ali agradecimentos, tem algumas informações. Eu vou avançar para alguns pontos, mas é importante que você faça a leitura. Não é possível falar dos evangélicos no Brasil sem falar sobre as políticas de gênero e sexualidade. Não é possível dialogar com os evangélicos sem ser com educação. Então é muito importante, né, verificar isso, tá? Quem são os evangélicos? A coisa que eu queria ler. É possível que você já tenha se perguntado quem são os evangélicos. A gente ouve um bocado de coisa na tentativa de ter essa resposta, que não é nada simples, afinal, os evangélicos não são um bloco só. Então começamos a costurar a resposta com esse dado importante, que muitos do nosso campo popular se esquecem, que é o fato de que é impossível generalizar os evangélicos. É isso que eu falei, gente. São tantas igrejas, tantas denominações, tantas classes sociais ali juntos, tantas pessoas adeptas a várias religiões, a várias denominações religiosas, a contextos históricos diferentes, a regionais do Brasil, a igrejas que são filiais de outras igrejas da Europa, dos Estados Unidos. Então é um mundo, cara, é um mundo. Não pode se generalizar. Quando a gente faz a generalização, a gente não consegue dialogar com essas pessoas, porque a gente vai estar errando, vai estar pecando em muito. Então começamos a costurar a resposta com esse dado importante que muito do nosso campo popular se esquecem. É impossível generalizar os evangélicos. São tantas igrejas, tantas crenças e ritos, tantas leituras bíblicas que por vezes a voz dos poderosos sobressai.
tentando dominar toda a pluralidade, destilando seus fundamentalismos em diversos meios de comunicação. Agora sim, é verdade que tem fundamentalismo, é verdade que tem muito ataque, é verdade que tem muito discurso de ódio, é verdade que tem muita besteira. Só que os charlatões, os tele-evangélicos, né, os grandes ali, os que mais sobressaem, eles não representam toda a parcela de evangélicos, de pessoas que são protestantes, adeptos ao protestantismo. Porque são os que mais aparecem, aqueles caras lá com cara de mal, que falam mal de todo mundo, que xingam, que usam bravatas, etc e tal. Eles não representam, os evangélicos estão nas periferias. São um percentual muito de mulheres. São mães, são pessoas solidárias, são pessoas cidadãs que estão ali e têm um diálogo muito bom com todo mundo. Então, cuidado quando a gente vai generalizar pelos charlatões, né? Os mercadores da fé. Eles não representam a parcela de evangélicos do país, tá bom? Então é isso, né? Acabamos caindo na armadilha de que os evangélicos são esses homens, em suas maiorias brancos, que gritam enfurecidos seus preconceitos e fundamentalismo na TV. E isso é uma estratégia muito bem construída que afasta a esquerda e o campo progressista da classe trabalhadora, que hoje tem se identificado com a fé cristã evangélica. Então, ó, só para a gente ver, tem um dado aqui, ó, religião dos brasileiros. Católica, que antes era 70%, já foi 90%, agora é 50%. Evangélica está no patamar de 31% de adeptos. O sem religião, 10%. Espírita, 3%. Religiões afro-brasileiras, 2%. Outras, 2%. Ateu, 1%. Judaico, 0,3%. Só que a gente tem mais um dado recente que vai colocar aí mais um pouquinho de alterações nesses números, tá bom? Então, ó, ao contrário do que tantas vezes aparece nas mídias comerciais, o rosto evangélico não é de um homem branco raivoso gritando suas palavras fundamentalistas. Segundo pesquisa divulgada no Datafolha em 2020, o rosto evangélico brasileiro é de uma mulher negra moradora da periferia. Repito, o rosto do evangélico brasileiro é de mulher negra da classe trabalhadora que vive e mora na periferia. Segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2010, o maior número de evangélicos não está nos grandes templos das grandes denominações, mas nas pequenas igrejas de bairro das periferias do nosso país. Ainda não existem pesquisas divulgadas sobre o percentual de mulheres evangélicas nas periferias, mas quem faz o trabalho de base sabe que são muitas. Arriscamos a dizer que a maioria das mulheres moradoras dos bairros mais populares em diversas cidades de nosso país são evangélicas ou de famílias evangélicas. Por isso, não dá para pensarmos em fazer trabalho de base sem considerarmos essa dimensão tão fundamental da vida dos trabalhadores, principalmente das trabalhadoras. Então, gente, ó, vale lembrar mais uma pesquisa, ó, Datafolha de 2016. 65% dos evangélicos costumam ir à igreja mais de uma vez por semana. Então, é importante a gente frisar que essas pessoas elas têm um contato muito profícuo, né? É um instrumento coletivo importante dessa comunidade, a igreja evangélica. Elas vão 2 vezes na semana. 22% vão pelo menos uma vez na semana. Há ainda 8% que vão pelo menos uma vez por mês, 3% que vão pelo menos uma vez por ano. E aí um número muito menor não costuma frequentar cultos ou serviços religiosos. Entre os católicos, 17% vão à igreja mais de uma vez por semana e 37% vão à igreja uma vez na semana. Então, o percentual de evangélicos que estão ali todas as semanas, né, mais de uma vez por semana, é muito maior do que o percentual de católicos. Células. O que são células das igrejas evangélicas? Elas existem em algumas denominações, são espaços coletivos muito importantes para a socialização entre os irmãos, com uma metodologia bastante eficiente no fortalecimento de laços e na propagação de ideias. Eu vou grifar aqui, ó. Células são espaços onde indivíduos se reúnem nas casas dos fiéis com o intuito tanto de atrair novas pessoas para a igreja, quanto no intuito, vou colocar aqui, quanto no intuito de atrair novas pessoas para a igreja, quanto de estimular a criação de novos líderes.
Na prática, essas células atuam como uma espécie de pequena igreja doméstica, cuja meta principal é a multiplicação para outras células. As células possibilitam, literalmente, que o irmão ou a irmã adentre na vida de outro irmão ou de outra irmã, trocando não só ensinamentos bíblicos, mas questões de sua vida para além da palavra. Então, para além da palavra, né, dos evangélicos, da palavra da Bíblia, as pessoas elas criam uma comunidade, são coletivos importantes, no qual vão discutir sobre o dia a dia, sobre o cotidiano, sobre o trabalho, sobre família, sobre a escola das crianças, etc, etc. Então, é muito bem dialogar com essas pessoas. Não são fundamentalistas raivosos como aparece na TV. As células possibilitam literalmente que o irmão adentre na vida do outro irmão. Muito bom essa passagem. Para entender quem são os evangélicos no Brasil, é necessário fazer uma viagem no tempo e compreender um pouco de onde e como surgem os evangélicos, ou melhor, o protestantismo. Primeiro, é importante dizer que a religião sempre esteve ligada a conflitos políticos e que ela inclui organizações que podem ser um contraponto no sistema de poder vigente ou podem apoiar a dominação, como aconteceu com a aliança entre o cristianismo e o Império Romano. Então, assim, realmente, as igrejas elas podem estar ligadas com o poder. Quando a gente tem a teocracia, tem a força do poder da igreja, a gente tem aquela teologia da dominação, que substitui a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. Então, a gente tem realmente muito problema com o avanço das igrejas e da teologia no fator dominação, quando elas participam muito do Estado e quando ela força muito a legislação para que possa encaminhar algumas demandas políticas. Realmente a gente tem esse processo, a gente tem esse campo de atuação. Mas é bom estar muito ligado com todo o aparato que diz respeito à solidariedade das igrejas. Ó, o protestantismo surge a partir das propostas da reforma da Igreja Católica Apostólica Romana por Martinho Lutero. Lembra das teses de Lutero? Ele estava criticando, né, alguns comportamentos, algumas condutas, né, e ritos da Igreja Católica Apostólica Romana. O Lutero, ele foi lá e colou as 95 teses e aí descambou realmente para uma revolução nas reformas, que foi a grande reforma protestante. Então, assim, o estopim foi em 1517, com as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Um dos pontos mais conhecidos da Reforma Protestante foi a questão das vendas de indulgências. Ó, vendas de indulgências. Que a igreja estava fazendo isso, né? Colocar aqui de amarelo. Muito triste. Quero que a venda de pecados, né? De proteção em relação aos pecados, à salvação. Um dos pontos centrais do protestantismo até hoje é a salvação pela graça. Ou seja, não é nada a ser feito em relação à misericórdia de Deus, você não pode pagar. Tem que ser um comportamento ligado à sua graça. E aí o próprio sociólogo Max Weber, né, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, vai também discorrer sobre algumas questões que envolvem a disciplina, a capacidade de controle dos corpos, o ascetismo religioso, o ascetismo, que é a conduta disciplinada, né, dos fiéis protestantes. Então, assim, é muito importante essa passagem, tá? Você vai receber a graça pelos seus atos. Então, assim, a salvação é pela graça. Nada a ser feito, apenas a misericórdia de Deus na figura de Jesus, para a humanidade alcançar a salvação. Mas a reforma protestante não para por aí, ela também teceu críticas à centralidade do papismo da época, rompendo com a tutela eclesiástica e dispondo aos cristãos e cristãs a leitura bíblica traduzida em línguas locais. Então, realmente foi um avanço, né? Você tinha o intermediador, você tinha o Papa, o Bispo, os padres, como intermediadores das pessoas, entre as pessoas e entre Deus. E aí, com a Reforma Protestante, com a tradução do livro sagrado em línguas que eram consideradas línguas mais cotidianas, né, mundanas, que não o latim, você tem um elo muito mais próximo, né, para o entendimento da leitura do sagrado. Então, assim, o desenvolvimento do protestantismo é uma história muito longa para essa cartilha. Entretanto, é importante pontuar que o seu florescimento impactou a história do Ocidente, contribuindo para as noções de sociedade, liberdade e direitos humanos. Em relação a João Calvino, né, na França, ele contribuiu para o surgimento do capitalismo em seus primeiros passos, tendo quase uma relação parasitária com o sistema, como aponta
apontou Walter Benjamin em seu famoso texto Capitalismo como Religião, escrito em 1921. A característica no protestantismo de processos mais individualizados da fé, como a própria salvação, teve usos políticos em diferentes tempos históricos. É comum ouvir nas igrejas evangélicas que a salvação é individual. Assim, os vilumbres das bênçãos de Deus podem se refletir também no aqui e agora, em forma de prosperidade financeira, da recompensa pela disciplina e a ética protestante no trabalho, entre outros fatores. Foi o que eu falei há pouco em relação ao próprio Max Weber e a ética protestante, né? Que você recebe a salvação pela graça e pelo seu comportamento, sua conduta, depende de você, né? Para ser os eleitos, né, a irem aos reino do céu. Então depende de você. Em relação ao Brasil, é importante lembrar que a colonização e exploração feita por Portugal teve o suporte da Igreja Católica, e um dos traços desse processo foi a catequização dos povos nativos e dos povos escravizados, trazidos de outros continentes para o trabalho forçado. Colonos europeus católicos vieram também para expandir as terras recém-conquistadas. Portanto, a fundação de nosso país teve marca católica colonial. E ainda hoje, né, a paisagem do culto, né, do credo principal em relação aos adeptos no país é dos católicos. Entretanto, está se invertendo, como a gente viu os dados agora, né, que mais de 30% dos adeptos dos crentes, né, das pessoas que têm religião, são crentes do protestantismo. Não se pode perder de vista que a propagação do protestantismo, do chamado Terceiro Mundo ou das neocolônias, é parte do projeto histórico de dominação, colonização e neocolonização. É parte da estrutura de poder das classes dominantes. Então também a gente não pode tirar a criticidade da coisa. É claro que essa denominação ela não cresce também sem um percentual participação da classe dominante, que elas se tornaram adeptas ao protestantismo e ajudam as igrejas, as maiores igrejas, né, para que tenham cada vez mais adeptos e mais crentes. A partir de 1810, começaram a chegar protestantes diversos, como anglicanos e luteranos alemães. Chegaram aqui no país, devido às políticas de incentivo para a vinda de imigrantes, como força de trabalho assalariada, visto que a escravidão já estava em vista de se diluir por conta de pressões externas. Esse fenômeno é conhecido como protestantismo de imigração. Então aí, gente, a gente tem um pouco da história do protestantismo aqui no país. A gente tem a proibição dos escravos em 1850, a lei de tráfico, né? E depois a Lei Áurea em 1888 aqui no país, que proibia, né, o comércio e a escravidão no país. Você tem então a vinda de europeus, brancos, imigrantes para serem trabalhadores assalariados. Esse processo foi muito ruim para a população negra, que foi deixada à míngua e foi cada vez mais sendo mais periférica e sem instrumentos públicos de qualidade para sua inserção na comunidade. E, ao mesmo tempo, você tem imigrantes brancos ocupando os espaços de trabalho. Pode-se dizer que a presença dos protestantes no Brasil, de maneira mais forte, se deu pelos movimentos missionários europeus e norte-americanos no início do século XIX. São conhecidos como protestantes históricos. Então, é isso, né? O surgimento dos protestantes aqui no país. Suas denominações mais comuns no Brasil são, agora eu vou grifar aqui, ó. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Metodista do Brasil e dissidências dessas, como a Igreja Presbiteriana Independente e as Igrejas Batistas. São grandes, né, protestantes históricos. Vou colocar outra cor aqui, colocar de verde. É importante dizer que as igrejas reformadas ou ditas protestantes históricas também são evangélicas. Quando falamos evangélicos, também estamos falando dessas igrejas. E embora sua liturgia e rito possam ser mais tradicionais, muitas vezes semelhantes à Igreja Católica, na prática, fazem parte desse grupo plural que são os evangélicos e bebem de uma mesma base teológica. Portanto, né, vale dizer que os pentecostais também são protestantes. Então, assim, tem os protestantismo, né, das igrejas evangélicas históricas que vieram primeiro, que são também protestantes, são considerados evangélicos, mesmo tendo ritos, né, mais tradicionais. E são protestantes tais quais os neopentecostais.
tá? Mas eles são pentecostais, são inícios, são a igreja histórica, né? São protestantes históricos. Então, de onde surge o pentecostalismo que tanto cresce no Brasil? O pentecostalismo tem suas raízes nos Estados Unidos, desencadeado pelo movimento da Rua Azusa, que aconteceu em 1906 em Los Angeles. Então a gente pode dizer realmente que tem influência norte-americana. Fiéis, em sua maioria negros, pobres e imigrantes, vivenciaram por meio do testemunho do pregador negro William Seymour uma experiência catártica espiritual, incorporando a africanidade daquele povo. Então, ó, experiência catártica espiritual incorporando a africanidade daquele povo. Expressa por seus corpos e suas músicas. O movimento foi criticado pela ortodoxia protestante por conta de sua nova liturgia. No entanto, foi a partir desse movimento que brancos e negros tiveram que dividir espaços de culto, ainda que com toda a carga de preconceito a que uma sociedade marcada pelo racismo estava sujeita, né? Mesmo assim, né, os negros criaram a liturgia nova, só que eram em um país que tinha uma clara segregação, um claro racismo muito forte. E aí, é claro, a igreja se dividiu para negros e para brancos. Mesmo assim, teve grande influência internacional essa mudança de liturgia no início. O movimento criou fama internacional e expandiu no mundo inteiro, fruto também de processos migratórios que aconteciam em diversas regiões naquele momento. Olha só, muitos de nós já generalizamos os evangélicos, colocando-os como o mesmo caldo de conservadorismo e messianismo cego, mas pouco falamos de suas raízes, que suas raízes foram também gritos de resistência do povo negro empobrecido querendo viver sua espiritualidade em diálogo com sua ancestralidade. Olha que coisa que ninguém fala, né? Então, o início desse processo evangélico que vem para o Brasil foi nos Estados Unidos, de pessoas negras, pobres, periféricas, que estavam dialogando com seus ancestrais africanos. Eles criaram essa nova liturgia. Por isso, o pentecostalismo, tá bom? Tem essa versão diferente das igrejas tradicionais históricas evangélicas. O pentecostalismo chegou ao Brasil no começo do século XX e pode ser compreendido a partir de três ondas. Elas são classificadas do ponto de vista histórico e também das distintas narrativas e liturgias. Apesar de os missionários que trouxeram o pentecostalismo ao país serem europeus, eles tiveram destacada passagem pelos Estados Unidos, absorvendo a experiência litúrgicas que aconteciam naquele país, especialmente em Chicago, onde floresceu a vertente. Então, assim, mesmo, né, sendo liturgias narrativas do ponto de vista históricos, né, que tem missionários que trouxeram vindo da Europa, a gente tem aí uma destacada passagem pelos Estados Unidos, sobretudo a experiência de Chicago. Bom, beleza, pessoal, é isso, ficamos por aqui. Eu vou fazer a leitura de todo o documento, que eu acho esse livro muito bacana, essa cartilha é muito fundamental para a gente entender e como dialogar com os evangélicos, os protestantes, os chamados crentes, né? Eu vou falar sobre essas três ondas, né, do pentecostalismo no país nos próximos vídeos, beleza? A gente vai fazer uma série de vídeos sobre esse tema, fazendo leitura e gerando alguns apontamentos que eu julgo ser pertinente para a gente entender, de maneira também sociológica, né, a instituição religião, porque a gente sabe que a instituição religião ela é muito importante, ela é de tal importância como as outras instituições sociais, que tem o Estado, família, religião, trabalho, comunidade. A religião ela diz muito sobre o sagrado, sobre a relação de solidariedade. Então, vamos ficar de olho, vamos olhar, vamos conversar. E é isso. Ficamos por aqui. Vamos sempre pensar na sociedade, a educação e a complexidade do real. Até o próximo vídeo sobre as três ondas, falando um pouco sobre a religião, sobre esse livro, né? Resistir com fé. Valeu? Até mais!